E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Thiago, sou engenheiro agrônomo, mestre em produção sustentável. Hoje eu vou dar dicas de plantio orgânico para vocês. A gente vai começar falando um pouco do morango. De onde que veio o morango? O morango surgiu no clima frio, clima europeu. Ele foi feito a partir de cruzamento de espécies silvestres. Ele é muito legal porque quando ele solta ramos laterais, esses ramos laterais saem aqui do meio da planta, né? E quando ele toca no solo, ele enraiza. E isso vai formando o quê? Novas plantas. Isso a gente chama de toceira. Essa plantinha de morango aqui, ela é perene, ela fica aí, gente, ad eterno. Igual essa árvore que tá aqui atrás. Só que os produtores preferem trocar essas plantas porque elas vão ser mais produtivas. O interesse dele é produzir mais morangos, né? E quando a tua planta vai ficando mais velha, ela vai produzindo menos. Esse frutinho que a gente come aqui, ó, na realidade é o pseudofruto, ele é um falso fruto. Porque os frutos mesmo são essas bolinhas amarelas que tem no morango, que são chamadas de aquênios. Ele, se você retirar isso e plantar, é lógico que você não pode enterrar muito, né? Porque ele é bem pequenininho. Mas plantando isso no substrato, você vai conseguir tirar novas plantas de morango. As raízes do morango, elas vão até 55 centímetros de profundidade, mas a maior quantidade das raízes está em 5 centímetros. Então, por isso, você não pode descuidar aí da sua irrigação do morango. De 2 a máximo 5 dias, você tem que estar sempre fazendo uma irrigação boa nele, manter esse solo úmido. Um fator crítico do morango, gente, é a temperatura. Se tiver temperatura elevada, ele não vai produzir frutos. O fruto vai ficar meio molenga, sem consistência, não vai ser gostoso. Então se liga aí para não plantar morango na época quente. O morango, ele floresce em dias curtos. Então, na época do inverno, né, de junho, julho ali, é a época que ele vai estar florescendo bastante. E se você plantar ele em maio, os dias ainda estão meio longos e ele vai conseguir produzir bastante folhas, que é crescer folha, crescer a toceira, né? É como você observar aí no meio do ano, que é em junho e julho, que é a época que o dia está bem curtinho, você vê que anoitece bem cedinho. Essa é a época que você vai ter a tua produção boa de morango. O morango, ele precisa muito de nitrogênio, fósforo, e o potássio vai ajudar ele na qualidade do fruto. O boro também é um nutriente essencial para o morango. Na tua adubação orgânica, você vai conseguir o boro aonde? Churume, né, da composteira. Esse aqui é um churume comercial, mas você pode conseguir churume na sua composteira mesmo, porque né, lá também vai ter boro. O nitrogênio, o fósforo, o potássio, a gente vai conseguir aonde? Ó, a gente vai adicionar cama de frango. Aonde que eu consigo cama de frango, gente? O que é cama de frango? Cama de frango, pessoal, é aquela palha de arroz que eles colocam, né, nas granjas para o frango ficar em cima, para o frango dormir. E ele acaba defecando ali nessa palhada de arroz, acabam morrendo alguns frangos que são incorporados ali naquela cama, né? E como eles defecam, o xixi e o cocô do frango estão juntos ali. Isso é muito rico em nitrogênio. A gente vai ter que adicionar também nesse nosso plantio orgânico um pouco de cinza, que é muito rica em potássio, vai ajudar muito na resistência da planta e no sabor do fruto. E aqui também tem muito cálcio, que também vai ajudar na consistência da planta. A gente vai usar farinha de ossos, que tem nitrogênio, que tem muito fósforo. A gente vai usar um pouco de humus de minhoca, né, que é conseguido ali nas composteiras. Mas você pode usar também esterco de gado, se você não tiver humus de minhoca aí. O morango, gente, ele tem uma especificação de plantio e tem uma especificação de quantidade de nutrientes de cobertura. A gente vai usar um pouco de calcário também, porque isso aqui é a nossa fonte de cálcio e magnésio. O calcário, gente, ele vai te ajudar a corrigir o pH do solo, né? O morango, o pH ideal dele é entre 5 e 6,2. Essa correção do pH, a gente pode fazer ela com cinza também. Cinza que foi obtida lá na granja também. A gente comprou essa cinza da granja, por quê? O pessoal precisa aquecer o frango, então eles acabam queimando madeira. E essa madeira gera essa cinza aqui. Então vamos agora para o preparo do solo do morango. Ó, a gente mediu esse vasinho aqui. Nesse vaso de 12 centímetros de boca aqui, ó, um vaso 12, tem meio quilo de solo. A gente vai fazer o plantio desse nosso morango em vasos de 5 litros, tá? Então a gente vai usar mais ou menos 10 vasinhos desse aqui. Então vamos lá, para a adição do nosso solo. O nosso solo já tem bastante matéria orgânica, ó, vocês estão observando? Mas mesmo assim a gente vai ter que fazer a adição da cama de frango. Vamos lá, 10 vasinhos desse aqui agora. Tá vendo esses grãos aqui, ó? Esses grãos são chamados de agregados. Quando o teu solo tem bastante matéria orgânica, ele vai formando esses grãozinhos aqui, ó. Igual na farinha de tapioca, quando você vai molhando a farinha de tapioca, vai formando aqueles grãozinhos. O teu solo, quando ele está bem estruturado, tem uma quantidade boa de matéria orgânica,
e ele não foi compactado, e acaba formando esses grãozinhos aqui, ó. A própria minhoca, ela vai formando esses grãos, né? E isso é chamado de agregado, né? Ele é muito bom. Quando você vê um solo desse jeito, é porque ele tá com bastante estrutura, né? A estrutura dele tá boa. Se ele for um solo muito fininho, muito polvilhado, aí é um solo que não tá com a estrutura boa. Ele tem que ser trabalhado nisso, né? Matéria orgânica. Beleza, 10. Gente, se você quer plantar morango aí na sua jardineira, você pode utilizar o espaçamento entre 30 por 30 ou 25 por 25, entre as mudas, né? Então, mais ou menos um palmo meu aqui, ó, dá 23. Então, de um palmo, você vai colocando uma plantinha de morango. Vamos adicionar agora, então, a cama de frango. A gente vai adicionar mais ou menos 5 gramas para cada quilo de solo, né? Então, aqui, como a gente tem 5 quilos, a gente vai ter que adicionar 25 gramas. Uma colher dessa de sopa aqui, ó, ela tem 13 gramas. Vamos espalhar aqui, ó, 2 colheres de sopa. Só para você saber, um copo desse de requeijão aqui, ó, cheio de cama de frango, tem 90 gramas. E uma colherzinha dessa aqui, ó, de chá, bem cheia, tem 3 gramas, tá? Isso é bom a gente saber, porque se você quiser plantar em vaso aí, né, vai que você tem uma quantidade menor que você quer colocar. Essa nossa quantidade aqui, a gente ainda vai adicionar farinha de ossos. Quanto que a gente vai adicionar aqui de farinha de ossos? 1 grama para cada quilo de solo. Uma colher dessa de chá aqui, ó, de farinha de ossos, tem 5 gramas. Então, vai ser exatamente uma colherzinha de chá aqui, ó, de farinha de ossos. A gente ainda vai adicionar, gente, a cinza. A cinza vai ser também 1 grama para cada quilo de solo. Uma colher de chá de cinza, assim, ó, bem cheia mesmo, tem 3 gramas. Então, a gente vai adicionar 2 colheres de cinza, tá? Que vai dar 6 gramas. Vamos fazer uma adição de humus também? Humus de minhoca, a gente tem aqui, ó, vou adicionar de 15 a 25 gramas em cada quilo de solo. Então, uma colher dessa aqui, ó, tem 15 gramas. Então, eu poderia adicionar 5 colheres dessa de humus de minhoca. Tá bom? Vamos adicionar? Na descrição do vídeo, a gente vai colocar esses dados certinho. Beleza. E a gente ainda poderia adicionar aqui, gente, um pouco de calcário. A gente pode adicionar 1 grama de calcário para cada quilo de solo. Uma colher de calcário, gente, calcário dolomítico filler. O que é isso, gente? O calcário dolomítico tem uma quantidade alta de magnésio e tem cálcio também nele, né? E o filler é porque ele é esse calcário bem fininho, ele foi um calcário bem moído. Então, ele aumenta muito a superfície de contato, o contato com o solo, e se você deixar esse solo úmido, você vai poder adicionar ele assim uns 15 dias antes do plantio. Se for outros calcários diferentes, você vai ter que demorar até 3 meses antes do plantio. Então, esse aqui é um calcário muito bom para ser utilizado, né? Porque, pô, 15 dias antes do plantio é excelente, né? Vamos adicionar aqui 1 grama de calcário para cada quilo de solo. Então eu tenho 5 quilos, vamos adicionar uma colherzinha dessa aqui, ó. O calcário, ele só age quando o teu solo tá molhado. Agora a gente faz o revolvimento aqui desse solo mesmo, a gente vai misturar tudo. E aqui, ó, gente, esse solo tá muito cheiroso. Se você quisesse adicionar um pouco de vermiculita aqui, pessoal, não tinha problema. Se você tiver vermiculita na sua casa, você pode adicionar, gente, até 40% de vermiculita, não tem problema nenhum. Ela ajuda a reter água no solo, né? Muito boa. E ela ainda é fonte de alguns micronutrientes também. Ó, se eu quisesse plantar morango nessa bandeja aqui, eu conseguiria? Sim. Eu ia ter que deixar ela bem mais cheia e furar o fundo, né? Mas ia dar para plantar morango também. Mas a intenção não é plantar aqui, porque aqui em casa, como é apartamento, tem pouco espaço, né? Talvez se fosse na chácara, ia dar para fazer um bom plantio aqui dentro dessa bandeja. Beleza, agora nesse solo aqui, a gente vai irrigar ele e vai esperar mais ou menos uns 15 dias aí, antes de poder trazer o morango para cá. No nosso plantio também, gente, morango orgânico, para você combater os fungos de solo que já vão atrapalhar o teu morango, o que a gente vai usar aqui, ó? Bactérias do teu solo também, ó. Tricoderma, pessoal. Isso aqui, ó, a recomendação do fabricante aqui é de 2 a 3 ml em cada litro de água. Então eu vou colocar 1 ml, 1 ml e meio, em meio litro, que é o meu pulverizadorzinho de mão. E vou fazer essa adição aqui, já no meu solo. 1 ml e meio aqui, ó, o meu pulverizadorzinho, ó. Meu pulverizador tem meio litro. A gente vai mexer bem aqui, ó, vai misturar, fazer essa mistura. E aí eu vou adicionar isso no meu solo. Gente, isso aí é o pulo do gato. E o que a gente faz? A gente já adiciona o tricoderma aqui, ó.
faz essa pulverização do tricoderma. Se tiver algum funguinho de solo aqui, ó, o tricoderma já vai combatendo. E ele vai crescer mais ou menos igual nesse terrário aqui, ó. Meu terrário deu um fungo dentro, ó, e eu fiz a pulverização de tricoderma. Olha lá o tricoderma crescendo, ó, matando o fungo que estava dentro do terrário. Quando terminar essa limpeza ali, eu vou plantar. Aqui, ó, eu posso revirar o solo e aplicar mais um pouco de tricoderma ainda. Se você quer plantar uva orgânica, usa tricoderma. Sabe onde é que cresce tricoderma? Sabe quando você tem aquela madeira de pinos que cresce aquele funguinho meio verde assim, na madeira de pinos, quando molha? Aquilo lá é tricoderma. Tricoderma raseando. Igual esse aqui, ó, comercial. Mas beleza, fechou, gente. Meu solo tá preparado. Agora eu vou readicionar ele ali no meu balde de 5 litros. E aqui que vai ser meu plantio de morango. Vamos ver como é que fica agora? A gente adicionou uma mantebidinha aqui embaixo e depois readiciona o solo. Pronto. Beleza. Esse nosso solo aqui agora a gente vai ficar irrigando. Daqui 15 dias a gente vai entrar com morango aqui, com nossas mudas de morango. Valeu, gente! Essa foi a dica do plantio de morango. Quem gostou, segue a gente aí. Não esquece de curtir esse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pergunta aí.